Pai, nós te agradecemos, Pai, pela sua obra em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por toda a salvação, Pai, por curas, por libertações. Obrigada por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, porque nós confiamos em Ti, confiamos no Seu amor, confiamos no Seu cuidado, Senhor, e cremos na Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Deus é bom em todo o tempo. Podem se sentar. Nós vamos ler aqui para começar três passagens, 3 textos, e a gente vai começar em Êxodo, capítulo 3, versículo 20. Êxodo 3, versículo 3, capítulo 20. Desculpa, Êxodo capítulo 3, versículo 20. Deu um nó aqui. Êxodo capítulo 3, versículo 20. Diz assim, Deus falando: por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todos os prodígios que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Nós vamos ler também Êxodo capítulo 9, versículo 22 e 23, que diz assim: então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a vegetação dos campos do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíram sobre a terra. Então o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Vamos ler também, um pouquinho mais para frente, o versículo 33. Então Moisés deixou a Faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e granizos cessaram e a chuva parou. Quando a gente estuda a história de como Deus libertou o povo hebreu do Egito, essa história nos revela muitas coisas. E quando nós olhamos para o livro de Êxodo, nós nos deparamos com um Deus forte, com um Deus poderoso, com um Deus de provisão, com um Deus amoroso, que se importa e que cuida do seu povo. Mas muito mais do que isso, quando a gente olha para o livro de Êxodo, nós percebemos um princípio muito poderoso, o princípio da parceria divina. Repitam comigo, parceria divina. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. No versículo 20 de Êxodo capítulo 3, nós acabamos de ler que Deus informa a Moisés o que ele ia fazer. Ele diz: estenderei a minha mão e ferirei o Egito. Então, a decisão de ferir o Egito já tinha sido tomada no céu. Essa decisão nasceu do céu. Porém, quando a gente vê em Êxodo 9, os versículos que nós lemos, do 22, 23 e o 33, nós vemos que a decisão de Deus ferir o Egito, ela só é concretizada quando Moisés age. A praga, ela só cessa através da oração de Moisés, através da ação de Moisés também. Percebem? O princípio da parceria divina nos revela que Deus escolhe agir através dos homens, agir através de nós. Deus poderia ter feito sozinho? Poderia, porque Ele é todo poderoso. Mas Ele preferiu envolver Moisés, falando aqui de Êxodo, né? Ele preferiu envolver Moisés. Então a gente percebe que o céu, ele tem o poder, ele tinha o poder. Naquela época de Êxodo, céu tinha o poder, Deus estava nos céus e tinha todo o poder. Mas Moisés tinha uma autoridade delegada. E tudo aquilo aconteceu, todos os sinais, milagres e maravilhas, o sobrenatural, ele se manifesta quando há alinhamento entre o poder e a autoridade que Deus havia delegado a Moisés. A liberação de tudo aquilo que Deus ia fazer, das pragas, né, envio das pragas, de libertar o povo ali do Egito, essa liberação já estava no plano de Deus, mas a execução dela
passava pela obediência de Moisés. E isso nos revela que Deus estabeleceu na terra o princípio da cooperação humana, o princípio da parceria divina. E esse princípio não é algo que se restringe somente ao livro de Êxodo. Esse princípio de parceria entre Deus e o homem não ficou lá só no Antigo Testamento, no Velho Testamento, ou só na época em que os hebreus eram cativos no Egito e Deus ali ouve o clamor dos hebreus e tira os hebreus de uma forma poderosa ali do domínio do Egito. Não ficou, aquilo não é só para aquela época. Esse mesmo princípio continua. E a gente vê esse mesmo princípio nos profetas. Vamos ler Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que diz assim, ó, Ezequiel 22, versículo 30. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Deus, ele queria agir. Mas, ao mesmo tempo que ele queria agir, ele estava procurando alguém para que a ação dele fosse concretizada na terra. Vocês conseguem perceber? O princípio, ele permanece. O princípio da parceria divina, que nós falamos agora há pouco lá em Êxodo, ele permanece nos profetas. A vontade existe. Mas a manifestação da vontade requer alguém na brecha. A manifestação, a concretização da vontade de Deus requer que pessoas entrem na brecha, que pessoas clamem, que tenham pessoas que clamem, que orem, que intercedam, que se movimentem para que a realidade do céu seja estabelecida na terra. E se nós nos atentarmos no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus reafirma esse mesmo princípio que nós estamos falando aqui, de parceria entre Deus e o homem. Lá em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, diz assim, ó, Mateus 7, 7 e 8. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês me encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Eu não nasci numa família cristã, eu nasci numa família católica. Mas independente disso, eu fui criada por vó, né? Meus pais sempre trabalharam muito durante o dia todo, e minha avó, mãe da minha mãe, sempre morou conosco, e ela me criou. E minha avó, ela tinha uma fé muito poderosa em Deus. E eu cresci ouvindo a minha avó falando duas coisas: que Deus era poderoso e que Deus era misericordioso. Quando eu tinha mais ou menos acho que 8 anos, uma tia minha, da minha família, né, ficou doente, muito doente. Ela já tinha uma idade. Só que eu lembro que era época de Natal, estava muito próximo do Natal. E aí meus pais, e a minha avó na época era viva, foram visitar essa minha tia, e eu fiquei em casa. Porque eu tinha aula e tudo tal. E eu lembro que antes de eu ir para a escola, que eu estudava à tarde, eu fui para o quarto dos meus pais, e eu lembro da cena como se fosse hoje. Eu deitei na cama com os pés assim, sabe, para a parede, e comecei a conversar com Deus ali, e fiz uma oração. Eu falei, Senhor, lógico, dentro da minha limitação ali de uma criança de 8 anos, mas eu falei, Deus, a minha tia está muito doente, mas é época de Natal, o Natal está chegando, né? Se ela morrer agora, vai ser muito triste para a família, né? A festa de Natal. Então, eu queria te pedir para que o Senhor não permitisse que ela morresse agora. Que se o Senhor vai levar ela, né, pela idade e tudo tal, o Senhor espere um pouco até o meio do ano. E eu, nessa toda a minha simplicidade, orando para que passasse a época de Natal. Eu falei, lá para agosto, né, que aí já passou o Natal, já passou as férias, né, já tem aí. Então, quando for lá para julho, agosto, aí o Senhor leva ela. Gente, foi exatamente isso que aconteceu. Então, é a simplicidade da oração. Mas por que eu estou compartilhando isso? Porque Deus, Ele quer agir. Só que Ele depende, não que Ele depende, Deus, Ele não precisa de nós, Ele conta conosco.
Mas então, assim, ele conta conosco para que nós possamos estabelecer a vontade dele aqui na terra. E ele ouviu a oração de uma criança uma oração de uma criança de 8 anos, e isso me marcou até hoje. Isso foi um dos pilares da minha fé, né? Isso é uma coisa que eu nunca esqueci, porque me marcou profundamente. Então, Deus, olhando aqui para os versículos que eu li, que Jesus fala, né, que peçam e será-vos dado. Gente, se Deus fosse agir independentemente da oração, Jesus ele não nos ensinaria a pedir. Então, o pedir, o orar, o clamar, faz parte da cultura do reino. Deus ele quer fazer, e Deus sabe, muitas vezes, Deus ele é onisciente, ele sabe o que nós até vamos pedir, mas ele quer ouvir, porque ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que quer essa parceria, esse relacionamento o tempo todo conosco. Não só no momento de felicidade, mas no momento de aperto, sabe? No momento onde nós precisamos clamar por situações, por vidas e etc. Lá em Marcos também, no capítulo 11, versículo 24, esse princípio ele fica ainda mais claro. Olha o que diz Marcos 11, 24. Portanto, eu digo que tudo que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim se sucederá. Então, o poder continua sendo de Deus. Deus ele é todo poderoso, todo o poder é dele. Mas a liberação da realidade do céu na terra está conectada com a fé, com a nossa fé e com a nossa oração. O poder da oração, ele está totalmente conectado à nossa fé, mas a nossa fé no caráter de Deus. E ter fé no caráter de Deus é uma chave poderosa do céu para nós. Porque quando nós temos fé no caráter de Deus, nós oramos crendo piamente que Deus é bom, que Deus é misericordioso, como minha avó me falava lá quando eu era pequena, que Deus é bondoso e que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a gente pensar, toda cura, toda libertação, todo milagre, todo sinal e toda maravilha que acontece, ela só acontece porque há alinhamento entre o poder de Deus e a autoridade que ele entregou ao homem, e também a fé no caráter de Deus que o homem tem que ter. Porque se nós oramos por uma situação e nós mesmos não temos fé que aquela situação pode mudar, que aquele enfermo pode ser curado, como que vai acontecer? Como que aquilo vai se cumprir se nós mesmos não acreditamos? E se a gente olhar para Jesus, foi assim que Jesus viveu na terra o seu ministério. E eu trago Jesus aqui como exemplo central dessa breve ministração, porque Jesus aqui na terra, ele foi 100% homem. A palavra diz que ele se esvaziou dele mesmo, ele deixou toda a sua glória e viveu aqui na terra sendo 100% homem. Então, quando Jesus estava aqui, nenhum enfermo era curado sem a parceria entre Deus e o homem, no caso Jesus. Jesus conhecia o caráter de Deus, Jesus conhecia a vontade que Deus tem, Deus tem, né, porque ele é imutável, que Deus tem de curar, de libertar pessoas, mas também Jesus sabia da responsabilidade dele, da responsabilidade de Jesus em ser um canal para que o milagre acontecesse. Fala assim para o seu irmão que está aí do seu lado: você é um canal para que o milagre aconteça. Então, é interessante a gente pensar nisso por esse lado, porque por mais que Deus quisesse curar pessoas, as pessoas elas não teriam sido curadas se Jesus não tivesse declarado a cura. Deus ele quer curar em todo tempo, mas se muitas vezes nós não oramos, muitas vezes a pessoa não vai ser curada. Esse é o exemplo. Jesus, todos os enfermos que vieram até eles, e até mesmo, muitas vezes nem era um enfermo que vinha, né? Era um parente, alguém próximo que pedia oração, pedia cura, pedia que declarasse cura. Todos eram curados. Porque Jesus, ele entendeu esse princípio, ele conhecia, ele sabia da responsabilidade que ele tinha em ser esse canal para que a vontade de Deus fosse estabelecida na terra. E Jesus também sabia que a soberania de Deus
não anulava a necessidade de oração. Deus, ele é soberano, mas a soberania dele não nos isenta de nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos, sabe? Deus é soberano, mas a soberania de Deus não isenta a nossa responsabilidade de orarmos pelos enfermos. Não só aqueles que estão no hospital, aqueles que estão ao nosso redor, às vezes no nosso trabalho, né, que não é um ambiente eclesiástico, digamos assim. Muitas vezes a pessoa, ai, nossa, eu não estou bem, estou com dor de cabeça. Aí o crente, né, ai, toma um remedinho. Nem pensa muitas vezes em orar, já indica, já receita logo, se torna médico. Mas ele pode ter o acesso ao médico dos médicos e estabelecer ali a cura através do poder da oração, através da consciência do caráter de Deus. Então, todos os enfermos que Jesus encontrou, Jesus curou. Porque Jesus tinha fé no caráter de Deus. Porque não havia dentro de Jesus nenhuma dúvida, nenhum questionamento sobre o poder e a vontade de Deus. E esse princípio de parceria não terminou em Jesus. Ele se estende a nós, a todos nós, a igreja de Jesus. Deus continua chamando a igreja, homens e mulheres, para que nós possamos cooperar com eles, para que nós possamos cooperar com Ele, para que nós possamos adentrar nessa parceria. Uma coisa muito poderosa que o apóstolo ministrou é sobre Jesus ter a chave de Davi. A chave de Davi é a chave do governo da terra. E se nós estamos em Cristo, nós temos essa chave nas nossas mãos. Então, tudo aquilo que nós ligarmos na terra já é uma realidade no céu. Acontece no céu, nós temos o direcionamento e nós, com ousadia e com fé no caráter de Deus, nós estabelecemos aqui na terra. Orar com fé no caráter de Deus não é sentir que vai acontecer, é saber que já está acontecendo no mundo espiritual. Então é uma diferença muito grande. E quando a igreja ora com fé, o céu responde com poder. Quando a igreja clama, quando a igreja se levanta em oração, o céu responde. Os hebreus ali, naquele momento no Egito, cativos, eles clamaram e Deus ouviu e Deus respondeu. Na igreja de Atos, na igreja primitiva, quando eles estavam ali reunidos orando, o chão tremeu. Olha o poder que nós temos acesso através de Jesus. E esse poder é para todos nós. Não é só para líderes, para pastores. Não, é para todos nós. É para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Eu quero, antes de nós entrarmos no nosso tempo de oração, eu quero orar por essa palavra. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Te agradecemos e nós tomamos posse, Pai, mais uma vez, da chave de Davi que está com Jesus. Nós, como estamos em Cristo, nós temos essa chave e nós declaramos, Pai, que nós exerceremos o governo que está nas nossas mãos, Pai, a partir dos princípios e valores do reino dos céus. Eu oro, Pai, por ousadia, Pai. Pai, nos faça cristãos, homens e mulheres ousados na sua presença, Pai, homens e mulheres fervorosos de oração, que oram não só para cumprir um protocolo, mas oram porque têm fé no caráter de Deus, porque sabe que o nosso Deus, que o nosso Pai é um Deus misericordioso e um Deus bondoso. E nós te agradecemos, Pai, e falamos, eis-nos aqui, Pai, para cumprir tudo aquilo que está no seu coração. Eis-nos aqui para poder estabelecer aqui na terra aquilo que já é a sua vontade no céu. Em nome de Jesus, amém e amém.